Governo de Santa Catarina confirma a liberação de recursos para a construção do Centro de Inovações da cidade de Criciúma. Deputados e senadores aprovaram a medida provisória que estabeleceu os pisos mínimos para os preços dos fretes rodoviários no país. Universalizar o acesso à internet. Esse é o objetivo da parceria entre os Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia. Fundação do Meio Ambiente de Criciúma altera a legislação sobre poda e corte de árvores na cidade. Copa do Mundo, Brasil já está em Kazan, local do jogo de amanhã contra a Bélgica. Meio-campista William deseja vencer duelo com o companheiro de clube. Belga Hazard joga com o brasileiro na Europa. E no Tigre, Mazola Júnior planeja clássico equilibrado contra o Figueirense. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, 5 de julho de 2018, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Moacir D'Agostin, presidente da Associação Comercial e Industrial de Criciúma, está comemorando a liberação de aproximadamente 10 milhões de reais para a cidade. O dinheiro que será repassado pelo governo do estado será para a construção do Centro de Inovação da cidade. O convênio para a construção do Centro de Inovação de Criciúma deve ser assinado nesta quinta-feira pelo governador de Santa Catarina, Eduardo Moreira. Segundo o presidente da Associação Comercial e Industrial de Criciúma, a ASIC, a garantia foi dada nesta semana na capital do estado. Juntamente com o presidente do comitê do Centro de Implantação, que existe um comitê que vai implantar, inclusive com várias entidades em conjunto, um representante, inclusive o secretário do prefeito também esteve conosco, e um secretário também, um representante da Unesc. Nós viemos juntos lá e fomos recebidos pelo secretário de Desenvolvimento Sustentável, Biazus, nos recebeu muito bem, a equipe do governo está toda empenhada, realmente lá está tudo pronto, não tem falta nada, constatamos isso. E ele sentou conosco e disse, olha, eu venho aqui recebê-los em nome do governador, dizendo que amanhã nós estamos assinando o convênio para a construção do Centro de Inovação de Criciúma. Então ele nos deixou tranquilos, seguros de que não tem nenhum empecilho mais para que realmente esse convênio seja assinado, que esses recursos sejam transferidos para a SDR de Criciúma, e que em seguida se faça essa licitação e se inicie o Centro de Inovação de Criciúma. A principal urgência para a assinatura desse convênio é para o cumprimento dos prazos eleitorais. O documento tem que ser assinado até sexta-feira para que os valores possam ser liberados e a licitação possa ser feita sem atrapalhar os prazos de um ano eleitoral. Justamente esses procedimentos que estavam pendentes, porque inicialmente esse recurso ele viria do PAC. Quando o recurso é do PAC, ele tem que ser feito através da prefeitura municipal. Então também a prefeitura, ela fez toda a documentação necessária, se fosse através da prefeitura. Então hoje tem lá no governo, toda a documentação, se for através da prefeitura ou através do governo, está tudo pronto, toda a documentação necessária, Então, se for através do governo, pelo que eles nos informaram ontem, seria um pouco mais fácil, porque o próprio governo vai construir, então não haveria necessidade de colocar no diário oficial, e a licitação pode ser feita mesmo em período eleitoral, porque o próprio governo está fazendo, não é repasse para outros seres, que não sejam outros entes que não sejam o próprio governo. O Centro de Inovação será construído em um terreno anexo ao IPARC, que foi doado pela Unesc. Os recursos para a construção já estão garantidos pelo governo do estado. Sempre foi nos assegurado que é uma verba que já está carimbada e garantida. Isso sempre foi assegurado desta forma. São 9 milhões e 300 mil reais, já incluindo nesses valores também todo o mobiliário, que é em torno de 850 mil reais só de mobiliário. O anúncio de que Criciúma seria contemplada com uma das unidades dos centros de inovações implantados pelo governo do estado foi oficializado em 2014 e de lá para cá adequações nos projetos e estudos mais aprofundados no terreno inviabilizaram o início da construção.
A implantação do equipamento em Criciúma é uma das bandeiras da SIC, que em março implantou um comitê de implantação no Centro de Inovação de Criciúma, com a intenção de atuar na construção do prédio, além de criar uma estrutura de governança corporativa para o projeto. O Centro de Inovação, ele tem na sua estrutura, ele tem auditório, né, ele tem um centro de recreação, ele tem mesas de trabalho, no caso, né, tem todo equipamentos onde pode se instalar startups, incubadoras, enfim, vai gerar muito conhecimento às pessoas que hoje geram conhecimento nas universidades, por isso toda essa parceria, está envolvida a SAT, que é a Unesc, a Exucre, o SEBRAE, enfim, o Instituto Federal, tem uma série de entidades, né, que estão realmente imbuídas, o CDL também, imbuídas assim, nesse sentido de gerar toda essa sinergia onde vamos desenvolver inovação nesse espaço. Deputados e senadores aprovaram a medida provisória que estabelece os pisos mínimos para os preços dos fretes rodoviários no país. O próximo passo agora é a análise pela Câmara dos Deputados. O impasse, segundo o ministro da Agricultura, está paralisando a venda futura de grãos, como soja e milho. Notícia ruim também para a produção industrial. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostrou que a greve dos caminhoneiros levou a indústria brasileira à pior queda em quase uma década. Foram 11 dias de paralisação dos caminhoneiros e um verdadeiro estrago na economia brasileira. Depois de 3 meses sem recuar, o índice de queda na produção industrial foi de 10,9% em maio, em comparação com abril. Na história do indicador, pior que isso, só em 2008, no auge da crise internacional, que prejudicou a indústria e derrubou a produção em 11,2%. O gerente de pesquisa do IBGE, André Macedo, apontou fatores relacionados à paralisação que impactaram diretamente na produção da indústria, como a dificuldade para receber insumos e escoar a produção. Todos esses fatores influenciando com o processo normal de produção, seja paralisando integralmente, ou seja, interrompendo por alguns momentos várias plantas industriais dentro do país e alcançando também um perfil importante em termos de espalhamento da indústria nacional. Dos 26 ramos pesquisados, 24 recuaram, muitos com quedas de 2 dígitos. O setor que mais sofreu foi o de veículos. A produção desabou quase 30%. A única produção que cresceu foi a de combustíveis. Para se ter uma ideia do tamanho desse impacto, essas influências negativas no índice de maio jogaram a indústria como um todo para um ritmo de produção que tinha em dezembro de 2003. Quando essa queda será recuperada, ninguém sabe dizer ainda. É que os dados de confiança foram abalados. Quando isso acontece, gera insegurança tanto para o consumidor, que pensa 2 vezes antes de fazer aquela compra, tanto para o empresário, que adia a decisão de investir e contratar novos funcionários. Nesta quarta-feira, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou que a situação do agronegócio também é bastante complicada em razão do impasse gerado pela tabela do governo federal com preços mínimos para o frete rodoviário. Segundo o ministro, a venda futura de grãos como soja e milho está parada. Se transporta aquilo que já tinha sido comercializado com um preço de frete estipulado lá atrás. Além disso, hoje as coisas definitivamente são paradas. Nós temos relatos de aumentos até de 60%, 50%, 25%, mas esses são números que o mercado vai se ajustar. O problema é a instabilidade que se criou nesse período. Após longo período de discussão, um avanço. No início desta tarde, numa sessão relâmpago de cerca de 2 minutos, numa comissão mista do Congresso, deputados e senadores aprovaram a medida provisória que estabeleceu os pisos mínimos para os preços dos fretes rodoviários no país. O próximo passo agora é a análise pelo plenário da Câmara. O texto tinha sido apresentado pelo relator Osmar Terra, do MDB, na terça-feira, mas um pedido de vistas adiou a votação. O relator acolheu a emenda que prevê anistia para as multas e sanções aplicadas aos caminhoneiros durante a paralisação da categoria entre o fim de maio e começo de junho.
A emenda foi apresentada pelo deputado Nelson Marqueselli, do PTB. A proposta determina que os preços mínimos do frete devem refletir custos operacionais do transporte e devem ser divulgados a partir de regulamentação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, com priorização dos custos referentes ao óleo diesel e aos pedágios. A ANTT deverá publicar os preços mínimos, levando em consideração as distâncias e especificidades de algumas cargas. Também deverá apresentar uma planilha de cálculos usada para se chegar aos preços. A tabela com preço mínimo para o valor do frete rodoviário foi uma das medidas adotadas pelo governo federal para pôr fim à greve dos caminhoneiros. O tabelamento do frete é alvo de questionamento no Supremo Tribunal Federal. A seguir, Fundação do Meio Ambiente de Criciúma altera a legislação sobre poda e corte de árvores na cidade. Universalizar o acesso à internet. Esse é o objetivo da parceria entre os Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia, que pretendem levar conexão de alta velocidade para todas as escolas públicas do país e auxiliar os professores com conteúdos educacionais digitais dentro da sala de aula. Para esta ação, que promete universalizar o acesso à internet de alta velocidade para todas as escolas públicas do país, o Ministério da Educação deve investir R$ 271 milhões de reais. Segundo o MEC, até 2018, pelo menos 40% dos estudantes da educação básica serão contemplados. Para um aprendizado de qualidade, a gente sabe, não adianta só a internet se a conexão fica caindo toda hora. É por isso que parte do montante que será investido na ação, mais de 250 milhões de reais, será usado para a melhoria da infraestrutura e conexão nas escolas, o que inclui a ampliação da rede de banda larga, serviços de conectividade, infraestrutura de Wi-Fi e compra de dispositivos. Está prevista também a aquisição de um satélite, que vai levar internet de no mínimo 10 megabytes às escolas da zona rural, onde a estrutura terrestre não é viável ou muito cara. Esse satélite de monitoramento, orçado em 120 milhões de reais, a serem pagos com recursos do MEC, será contratado em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Os outros 15 milhões e meio de reais irão financiar a formação de articuladores locais, construção de plataformas, disponibilização de um curso online e produção de conteúdo específico. Até o final do próximo ano, a expectativa é que 22.400 escolas urbanas e rurais recebam conexão de alta velocidade. O processo será concluído em todas as demais escolas públicas até 2024. Segundo o presidente Michel Temer, a política representa a entrada do mundo digital nas instituições de ensino. Hoje verifica-se aqui um dos fenômenos mais expressivos da modernidade, que é a tecnologia avançada. Não se trata apenas de entregar equipamentos e de promover acesso à educação, mas trata-se, mais que tudo, de preparar os nossos jovens para interagir com uma realidade que se renova a cada dia. Também dentro da política de inovação da educação conectada, está previsto um plano de formação continuada para professores e gestores com cursos específicos sobre práticas pedagógicas mediada por tecnologia, cultura digital e outros recursos educacionais, como robótica. Paulo Henrique Gomes é aluno do ensino médio. Durante o lançamento da política, ele contou como o investimento em tecnologia no ambiente escolar mudou a realidade em sala de aula. No meu ponto de vista, a mediação tecnológica é um excelente projeto.
em que os alunos aprendem que educação não é só ouvir o que o professor diz. Ele trouxe novas formas de os professores ministrarem para nós, de uma forma muito mais interessante, dando a oportunidade de termos mais contato com a tecnologia e adquirindo um conhecimento mais amplo. A Fundação do Meio Ambiente de Criciúma mudou a legislação para o corte e poda de árvores na cidade. Confira na reportagem de Débora Correia. A nova legislação que altera a anterior foi sancionada nesta semana. O texto trata das regras sobre as podas e cortes de árvores, principalmente as que estão em terrenos particulares. Em resumo, o que mudou é que não é mais necessário entrar com processo na FANCRI para autorização de poda, que anteriormente precisava a FANCRI autorizar o cidadão a realizar a poda na sua árvore. Então agora não, agora é simplesmente um cadastro que ele vai fazer no site da FANCRI, ou ele vai trazer aqui, imprimir o formulário na sua residência, preenche e traz na FANCRI informando que ele vai realizar a poda. Com a nova legislação, há mudança também sobre a autorização para o corte de algumas espécies de árvores. O que mudou é que não é mais necessário também pedir autorização de corte nos casos das espécies exóticas, eucalipto e pinos, somente essas duas espécies. Então, não é mais necessário solicitar o corte, entrar com o processo na FANCRI, porém, continua a necessidade nas áreas protegidas, que são áreas de preservação permanente e áreas de proteção ambiental. Conforme o engenheiro, a mudança é principalmente para dar celeridade aos trabalhos da FANCRI. Ele lembra que antes da nova legislação, a maior parte das solicitações recebidas pela FANCRI era para a poda das árvores, o que fazia com que o processo, desde o pedido do cidadão até a resposta do órgão, demorasse, em alguns casos, mais de 20 dias. A gente verificou que essa restrição causava até um impacto na celeridade dos processos, porque demandava um esforço muito grande da equipe, direcionar a equipe muitas vezes para locais mais distantes da cidade, para apenas autorizar uma poda, né? Então nós verificamos que esse procedimento de fazer esse cadastro não tira do órgão, né, a capacidade de fiscalizar, mas daria celeridade aos outros processos de corte. Com exceção do eucalipto e do pinus, todas as árvores que estão em terrenos particulares precisam de autorização para o corte. Essa solicitação deve ser feita na FANCRI. Em alguns casos, a Fundação pede ainda que a pessoa que realizou o corte faça o plantio de outras árvores, como forma de compensação. Se for árvore no passeio público, em frente à sua residência, teria que solicitar para a prefeitura, que a prefeitura irá realizar o corte. Agora, se for uma área dentro de propriedade particular, uma árvore dentro da propriedade, daí teria que entrar com um processo na FANCRI. Tanto faz se ela é nativa ou exótica. Com exceção do pinus e eucalipto, então teria que entrar com um processo na FANCRI solicitando autorização de corte. Os cortes não autorizados de árvores exóticas isoladas resultam em multa de 5 unidades fiscais do município por árvore, sendo que cada unidade fiscal corresponde a R$ 120,30. A poda drástica, e tanto a poda drástica quanto o corte de espécies nativas e exóticas estão sujeitos à multa, né, sanções previstas na lei. A seguir, Mazola Júnior planeja clássico equilibrado contra o Figueirense. Falta menos de 24 horas para o início das quartas de final da Copa do Mundo da Rússia e o Brasil vai estar em campo. Os torcedores fazem festa em frente ao hotel onde a seleção brasileira está hospedada em Kazan.
O clima é de otimismo antes da partida entre Brasil e Bélgica pelas quartas de final. Uma multidão de torcedores se reuniu para receber a seleção brasileira na chegada ao hotel em Kazan, na Rússia. Após o início de Copa do Mundo em que deixou a desejar, a seleção voltou a mostrar seu futebol ao vencer a Sérvia por 2-0 e comprovou o crescimento na competição com de 2-0 sobre o México nas oitavas de final. Os jogadores acenaram para a torcida, que se mostrou otimista na véspera da partida contra a Bélgica nas quartas de final. Bem, eu acho que o Brasil vai ganhar para a Bélgica, 2-0. Neymar vai fazer um gol e Felipe Coutinho outro. E aí o Brasil vai para a semifinal com a França. Neymar está evoluindo depois daquela operação que ele fez no pé. Ele vem evoluindo bastante, graças a Deus evoluindo bem, né? Com todo o elenco recuperado de lesões, o técnico Tite terá praticamente todo o elenco à disposição para encarar a Bélgica, outra favorita ao título. O único contratempo será a ausência do volante Casemiro, suspenso por acúmulo de cartões, que será substituído por Fernandinho. Brasil e Bélgica se enfrentaram apenas uma vez em Copas do Mundo, nas oitavas de final do Mundial da Coreia do Sul e Japão em 2002. A seleção venceu por 2-0, com gols de Rivaldo e Ronaldo. Nesta sexta-feira, as duas seleções se enfrentarão em Kazan, às 3 horas da tarde, horário de Brasília. Bom, já o meio-campo William, da seleção brasileira, falou sobre o desafio nas quartas de final contra a Bélgica de seu amigo de Chelsea, Eden Hazard. Para o volante brasileiro, é o momento de cada um defender o seu lado. Um dos destaques da vitória do Brasil sobre o México, o William se vê em evolução na Copa do Mundo, assim como a seleção. Depois de ser criticado na primeira fase, o meio-campo foi fundamental na partida, ajudando o Brasil a superar as oitavas. Ele elogiou a Bélgica, o próximo adversário, mas mostrou confiança na vitória. Sabemos da qualidade da Bélgica, sabemos que tem grandes jogadores, como eu disse. Então, o respeito existe, mas nós temos que, independente do adversário, manter a mesma ideia de futebol, jogando cada vez melhor, e é isso que nós vamos levar para esse jogo. William também falou sobre seu companheiro de Chelsea, o atacante Eden Hazard, que dessa vez será seu adversário. Além de um baita jogador, é uma pessoa muito humilde, eu gosto muito dele, de poder compartilhar ali, ter um relacionamento com ele dentro do clube, mas é o momento de cada um defender o seu lado, né? E eu vou defender o meu, ele vai defender o dele, e espero que eu possa levar melhor. Brasil e Bélgica jogam na sexta-feira em Kazan, às 15 horas, pelo horário de Brasília. Agora a Série B. Hoje, daqui a pouquinho, o Tigre tem um clássico dificílimo pela frente. Diante do Figueirense, o Carvoeiro tentará fugir da zona do rebaixamento. Para o técnico Mazzola Júnior, a partida será equilibrada. A chuva de ontem mudou a rotina do Criciúma. Para poupar jogadores de prováveis lesões na véspera de um clássico diante do Figueirense, Mazzola Júnior não quis dar sopa para o azar e levou a boleirada para o ginásio Colombo Salles, o ginásio do Criciúma. São as precauções naturais antes de um duelo decisivo contra um time integrante do G4. Clássico, o jogo tem, só pelo fato de ser um clássico tradicional catarinense, né? É um jogo que tem um ambiente diferente, né? Ambiente diferente. Então acho que quanto menos informações você passar para o adversário, que na minha opinião é uma das melhores equipes da Série B desse ano, muito bem treinada pelo Milton, com muitas variantes, e o projeto de um jogo duríssimo, dificílimo para o Criciúma amanhã aqui no Heriberto Wilson. Sem Zé Carlos, vetado pelo departamento médico, Mazzola deverá confirmar João Paulo no comando de ataque. Segundo o treinador, é o atleta do elenco que mais se assemelha com o estilo de jogo do Zé do Gol. Vamos dizer assim, que é o atacante nosso que mais reúne características de um centroavante, né? Já que os dois centroavantes nossos estão no DM, né? Vão passar por cirurgia, e a gente vê no João capacidade e qualidade para fazer esse trabalho um pouco mais dentro da área.
e não a obrigatoriedade de voltar para marcar laterais, né, quando ele joga no lado do campo. Apesar das dificuldades do elenco reduzido, da fase ruim, Mazzola crê que o Tigre possa surpreender o Figueira nesta noite. Afinal, clássico sempre é equilibrado. E para vencer o rival, além da dedicação dos atletas, o comandante Carvoeiro ainda espera contar com o apoio de uma turma que ultimamente está desanimada. Vai ser um jogo igual no meu modo de entender. Apesar das equipes terem características diferentes, né? Mas eu acho que, por se tratar de um jogo aqui no Heriberto Wilson, a gente, com certeza, o diferencial vai ser o torcedor. Vamos esperar que esse tempo melhore, né? Para que a gente tenha uma boa moldura humana amanhã aqui, que pode ser o diferencial desse jogo, que com certeza vai ser um jogo equilibrado. E para voltar a contar com o apoio da galera, Mazzola tem argumentos fortes. Eu acho que o Criciúma tem dado mostras que está retomando o bom caminho na competição, né? Acho que está, pelo menos, vontade, dedicação, entrega, não está faltando aqui. Eu acho que o Criciúma está voltando a ser aquela equipe aguerrida, que não se entrega nunca, como o torcedor está habituado. Sabemos das dificuldades que temos, sabemos das deficiências que temos, compreendemos o torcedor por ainda estar chateado, mas o momento agora é da gente, e esse grupo está fazendo para merecer isso. Bom, e daqui a pouco reestreia na TV Primavera o Primavera Saúde. Sob comando agora da jornalista Débora Corrêa, o programa abordará o tema quiropraxia. Confira. Profissão reconhecida e incentivada pela Organização Mundial da Saúde, a quiropraxia se dedica em avaliar as estruturas do corpo humano responsáveis pela realização do movimento, em especial a coluna vertebral. É uma área da saúde ainda pouco conhecida no Brasil, que surgiu em 1895 nos Estados Unidos. O Primavera Saúde mostra hoje uma conversa com a quiropraxista Andréa Ramos, que atua na área há 15 anos. Se desenvolveu muito no Brasil nos últimos 10 a 15 anos, mais ou menos, que foi onde começamos a ter faculdades de quiropraxia no Brasil. Na época, por estar realmente começando aqui, eu já havia saído do país e acabei fazendo minha formação nos Estados Unidos, na faculdade, que na realidade é a pioneira de quiropraxia, né, que foi a primeira faculdade de quiropraxia, que se chama Palmer College, que é a primeira faculdade, que é a família que desenvolveu a quiropraxia, que em tese descobriu a quiropraxia, né, na época de 1895, mais ou menos, e em 1897 começou essa faculdade. E eu tive o privilégio de poder fazer meus estudos lá. Em países de primeiro mundo, digamos assim, a faculdade ou os estudos de quiropraxia envolvem o doutorado, são a média de 7 a 8 anos de estudo, né, onde a gente se aprofunda muito nessa questão geral da saúde da coluna vertebral especificamente, né? O Primavera Saúde vai ao ar daqui a pouco, logo após o Informe Região. Você confere a programação da TV Primavera através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo acompanham o Sala através do canal 13, os da GVT no canal 12. Olá, eu sou a Andréa Ramos, quiropraxista, e aguardo vocês no Primavera Saúde para falarmos sobre quiropraxia. Então, daqui a pouquinho, Primavera Saúde. Eu vou embora e voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.